Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Louvado seja o nome de Jesus, né? Aqueles que aceitam o Senhor como Salvador de suas vidas, temos que mudar completamente, parar de viver segundo a carne e viver segundo o Espírito Santo de Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Oremos. Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais essa noite, nesse culto de louvor e adoração do Teu santo nome, Pai. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão aqui presente, família de cada um. Abençoe aqueles irmãos que não puderam vir, que estão assistindo também pelas redes sociais da igreja, Pai. Espírito Santo, visita a casa de cada um, em nome de Jesus, Senhor. Receba os nossos louvores, as nossas ofertas, a palavra que for pregada aqui, Senhor, que nós possamos estar com as mentes e os corações abertos para poder ouvir e também levar para aqueles que estão necessitados, Senhor. Restaura a vida daqueles que estão precisando, visita os enfermos, Pai, dá a cura, a libertação, em o nome santo de Jesus, ó Pai. Também te pedimos, Senhor, pelas autoridades constituídas da Tua casa, Senhor. Continua abençoando a vida deles, a família deles, Senhor. Coloque a Sua mão sobre eles, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos agradecidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Estamos numa festa, amém? O irmão acabou de falar que a gente está numa festa. Quantos estão alegres aqui? Quantos tiveram uma semana feliz? Estamos acabando o ano já, dezembro. Já tem pisca-pisca, tudo quanto é canto. Mas, assim, temos que estar felizes. É mais um ano que a gente finda, em nome de Jesus. A última ceia desse ano, você sobreviveu até aqui. Agradeça a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma ceia que você vai tomar. Que Deus te abençoe, amém? 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 Aleluia! Vamos glorificar o nome do Senhor nessa noite. A glória é dEle, totalmente dEle, é tudo para Ele, tudo por Ele. Em nome de Jesus. Cumprimenta o irmão que está do teu lado aí, meu amado. Em nome de Jesus. Dá um aperto de mão forte aí a ele. Fala, muito obrigado por você estar aqui, meu amado. Muito obrigado por você estar aqui por mais um culto. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia.
dele, a glória dele, a glória dele. Tudo para ele, tudo por ele. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Quantos precisam ser fortalecidos nessa noite? Quantos precisam da força do Senhor? Aleluia. Projeta para mim, Guilherme, Efésios 6, 14. Em nome de Jesus. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica todos os santos. Amém? Quantos creem nisso? Quantos querem triunfar nesse 2024? Somente com Deus, meu amado, não tem como ser sozinho. Agarra na palavra do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas igrejas tem aqui nessa noite? Quem é a igreja aqui? Estou falando contigo, meu amado. Quem é a igreja aqui nessa noite? A igreja veio nessa noite. Aleluia. Então quando eu falar igreja, você responde em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu falar igreja, você... Glória a Deus. Amém? Segue back. Segue back. Vamos lá. Igreja. Glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja. Glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Aleluia. Você é um guerreiro, amém? Você é um guerreiro no Senhor, creia nisso. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que muitas coisas passaram nesse 2023 para você. Não sei o que você tem vivido hoje em dia, mas creio que foi muito sofrido em algumas coisas. Talvez você teve um ano sofrido igual o meu. Mas eu creio que a mão de Deus estava contigo, amém? Eu creio que nos momentos de mais dificuldade você sentiu Deus ali do teu lado. Você segurou na mão de Deus e Deus te guiou. Por isso você está aqui nessa noite, amém? Amém. E me sustentou em dias difíceis, me alegrou quando triste eu fiquei, me sustentou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus, que me sustentou em dias difíceis, que me alegrou quando triste eu fiquei, e me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa na cruz, meu amado. Tudo que você passou até aqui, deixa na cruz, deixa com Ele. Oh, aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, teu amor. Pega seu peito, estufa o seu peito nessa hora e cante. Eu defendo, eu defendo.
por esse amor nessa noite, meu amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, teu amor me chama. Assento, meu amado, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Amém, igreja? Graça e paz? Glória a Deus. Você já deixou na cruz? Já? Eu já deixei. As minhas angústias, as minhas lutas, tudo que eu preciso vencer eu deixo na cruz, porque na cruz há um que venceu por mim. Amém? Que nessa noite nós possamos deixar na cruz toda angústia, toda tristeza, para que possamos cultuar ao nosso Deus com um coração leve, com um coração alegre e com a plena convicção de que somos mais que vencedores. Amém? Nós vamos fazer o nosso momento de ofertório, só que antes de fazer o ofertório eu vou só pedir licença à igreja. Mãe, meus parabéns, amo você, viu, mãezinha? É aniversário da minha mãe hoje, gente, 76 anos. Mãezinha, eu te amo. Ela não perde um culto nosso. Ela assiste todos os cultos, porque ela não está indo mais à igreja à noite, 76 anos, aí ela fica em casa, mas ela não perde um culto nosso aqui, assiste todas as pregações, louvores, está sempre falando, sempre comentando. Então, meus parabéns, mãezinha, eu te amo, tá? Não liguei para deixar para fazer essa homenagem aqui, tá bom? Vamos então fazer o nosso ofertório, louvar ao Senhor. Nós já louvamos com as canções, com a nossa presença nesse lugar, e agora nós vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa fidelidade ao nosso Deus. Eu queria compartilhar contigo aqui bem rapidamente Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17, diz assim: cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Amém? Às vezes a gente vê aí, em alguns outros lugares, as pessoas pedindo valores, estipulando valores para oferta, fazendo alguns tipos de ofertas diferenciadas, mas a Bíblia nos ensina que Deus, Ele não quer nada disso. Deus, Ele quer que você seja fiel a Ele, segundo aquilo que Ele te abençoa. É o que a gente acabou de ler. Cada um dará segundo as suas posses. E segundo o quê? As bênçãos que o Senhor houver derramado sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão, meu querido. Aquilo que Deus tem abençoado a sua casa. É parte disso que Deus quer ver você honrá-lo com a sua fidelidade. E assim Ele vai continuar nesse ciclo, abençoando cada vez mais a sua casa, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Que você tenha prazer e amor em ofertar ao Senhor, na casa do Senhor. Eu gosto muito da passagem que diz que cada um dê com um coração voluntário, um coração desejoso. Eu sou muito fã desse versículo, porque não é porque tem alguém aqui falando, porque você ouviu de algum lugar que tem que ofertar, que tem que dizimar, não, mas é que você tem esse desejo no coração de vir até a frente e depositar diante do altar do Senhor a sua oferta e o seu dízimo. Então, que nessa noite nós possamos fazer essa oferta, uma oferta segundo as minhas posses, uma oferta segundo as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E Ele vai receber com alegria, porque Ele não está olhando para o valor que você está depositando aqui, mas Ele está olhando para o seu coração, Ele está olhando para você, assim como Ele fez lá na oferta de Caim e Abel.
Se você for lá em Gênesis e ver essa história, você vai ver que ele não olha para o valor, não olha para o cordeiro, não olha para a hortaliça, mas ele olha para Abel, ele olha para Caim. Ele está olhando para você. O seu movimento, a sua atitude de fidelidade e de amor de ofertar na casa do Senhor. Então, que nessa noite nós possamos fazer essa oferta ao Senhor. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos e você vir até a frente trazendo a sua oferta. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, ó Deus. Ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos dá, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor, cultuando, celebrando o Teu nome, Senhor, honrando o Senhor, ó Pai, com as nossas finanças, Senhor, ó Pai, nesse momento tão especial, ó Deus, que é apresentar a Ti, Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos, ó Deus. Recebe, Senhor, cada uma delas, ó Deus, porque, Senhor, eu tenho visto aqui neste lugar, Senhor, pessoas que têm, Senhor, esse coração desejoso de ofertar na Tua casa, tem, Senhor, esse coração alegre, Senhor, de vir aqui à frente e entregar, Senhor, a Ti, ó Pai, devolver a Ti parte daquilo que o Senhor tem posto sobre a vida dele, Pai. E nessa noite, Senhor, que cada um deles que vier aqui à frente, Senhor, que tem, Senhor, estado nesse propósito, que Tu continue abençoando, abrindo portas, Senhor, realizando os sonhos, projetos, ó Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Eu libero essa palavra de bênção sobre a vida da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Graça e paz, amados, para todos. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Você está aqui. Você e eu somos a noiva de Cristo. E Deus tem um zelo muito grande pela sua vida e pela minha. Nós somos amados de Deus. Isso não nos faz orgulhosos, mas nos dá uma garantia, uma certeza tão grande, tão bonita, tão maravilhosa. E nessa noite, com temor e tremor no coração, sabendo da responsabilidade, que todas as vezes que a gente vem aqui compartilhar a palavra, eu não estou simplesmente, eu como qualquer um dos pastores ou bispo, trazendo para você algo como se vocês também fossem qualquer um, pelo contrário, vocês são a noiva de Cristo. Diga comigo, eu sou a noiva de Cristo. E a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de vocês, tem ciúme de nós. E não é aquele ciúme que nós, humanos, sentimos um dos outros, não é esse mesmo sentimento. Mas Deus tem um zelo todo especial com a sua vida e com a minha vida também. Deus te ama, Deus nos ama e Ele tem todo o cuidado necessário com a sua vida. E dentro dos cuidados, muitas vezes, está incluso também alguns puxãozinhos de orelha, né? O pai que ama, a mãe que ama, os filhos sempre tem uma correçãozinha, os filhos que o digam, né? Então, isso se faz necessário para que nós andemos de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então, não estranhe quando Deus, Ele dá aquela puxadinha na corda, porque é tão necessário quando Ele faz um afago no seu coração e no meu também. Ambos são reflexos do cuidado do Pai com a sua vida. Ele te ama, e todo que ama, corrige, faz afago. Isso é o cuidado de Deus com a sua vida e com toda a igreja. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O ano passado eu preguei aqui nesse texto, mas hoje eu quero falar algumas coisas que eu não falei da outra vez.
E, irmãos, é tão interessante, toda pessoa que prega, ela gosta muito de alguns textos, né? E eu me lembro que eu ficava assim, quando meu pai, às vezes o pastor Carlos dava oportunidade para o meu pai, aí eu falava assim, mãe, será que o papai vai pregar no Zaqueu de novo? Eu não acredito nisso, né? E eu ficava preocupado com aquilo, se meu pai ia pregar no texto. Meu pai só pregava no texto do Zaqueu. Eu falei, gente, o Zaqueu já se converteu umas 100 vezes. E eu ficava desesperado. Falei, mãe, não é possível, deve ter outro texto, mas ele vai falar do Zaqueu. Mas engraçado, né? A gente tem uns textos que a gente gosta. E eu já preguei muitas vezes sobre esse texto. E às vezes Deus me mostra algumas coisas diferentes do que eu já vi. A Bíblia é assim. Por que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos? Porque ela é viva. Ela se manifesta todo momento, todo instante. Se você estiver ligado, lendo a palavra de Deus, não desconectado, Deus vai falar com você. Pastor, Deus não falou nada diferente comigo, mas Ele falou, mesmo que seja a mesma coisa, Deus sempre vai falar. A Bíblia comunica. A Bíblia não é um jornal de notícias, não é uma revista que simplesmente traz informações, não. Ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por mais ou menos 40 homens de Deus, num percurso mais ou menos de 1.400 anos. E ela contém 66 livros, que é profecia, é ensino, é um consolo para a sua alma e para a minha também. A Bíblia tem tudo aquilo que eu e você precisamos. Deus deixou o manual completo. O problema é que nós, muitas vezes, queremos pilotar a máquina e não queremos olhar o manual. Você, como eu, é assim, né? A gente compra algum equipamento e a gente não tem o cuidado, às vezes, de olhar devidamente o manual. Recentemente, a gente comprou uma Airfryer e eu falei assim, eu já ia botar aquilo assim, calma, muita calma nessa hora. Tem todo um passo a passo, né? Tem que botar um negócio para untar daqui, unta dali. Irmão, se isso dá resultado ou não, eu não sei. Eu sei que tem um passo a passo para seguir, não tem? Alguma coisa tem. O cara não escreveu aquilo ali à toa. E às vezes a gente pula. E a Bíblia é assim, ela tem tudo o que a gente precisa. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu aonde? Num tanto de confusão. E aí essas confusões, a gente já sabe o que vai dar. E Deus já advertiu a gente de todas essas confusões, só que a gente insiste, e muitas vezes, em não lembrar do que está escrito no manual. E aí a gente erra, porque a gente não observa o que está escrito. Vamos observar a palavra, irmãos. Lucas 24, eu vou ler só um verso, que é o tema da mensagem de hoje. Depois a gente pode discorrer em alguns versículos do texto. 24, 20. Eu só vou ler o versículo do tema. Ou melhor, 24, 21. Diz assim: E nós esperávamos que fosse Ele o que redimisse ou que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Essas foram as palavras de Cleopas e o outro discípulo de Jesus, cujo nome a Bíblia não divulga. Talvez fosse uma mulher, porque muitas vezes as mulheres não eram contadas, era um costume da época, mas talvez fosse um homem também, mas o fato é que a Bíblia não divulga quem é, mas isso não faz a menor importância para o que nós vamos falar nessa noite, irmãos. E eu quero falar para vocês sobre expectativas. Olha o que o texto fala para nós. E nós esperávamos que fosse Ele. Ele quem? Está falando de quem? Estavam falando de Jesus. Os discípulos estavam falando, nós achávamos que era Ele, que fosse Ele quem remisse Israel. Remisse Israel de quê? Eles estavam aguardando um remidor, eles estavam aguardando um resgatador, eles estavam aguardando alguém que os tirasse do jugo, da escravidão, mas, pelo visto, pelas palavras dele, isso não aconteceu.
E aí eles estavam profundamente frustrados com as expectativas que eles carregavam nos seus corações. Todo ser humano traz expectativa. Nós estamos em que mês, irmãos? Dezembro. E quando pinga dezembro, né? Meu Deus, o mês cheio de expectativa. O ano passado a gente teve a graça de viajar, né? Era o sonho da Ana Luísa de passar o Natal, né? Lá nos Estados Unidos, né? Curtir aquele friozinho, pegar aquela neve, mesmo que não fosse aquela neve verdadeira, fosse aquela neve artificial. Nós não pegamos a neve verdadeira, porque em Orlando não tem neve verdadeira. A neve que vê na foto é a neve artificial. Apesar de que nós pegamos lá, segundo elas ali, eu não cheguei a olhar, na madrugada deu menos 7 graus. Um frio horrível, irmãos, que não dava para abrir a porta. E a gente ficava desesperado. A gente, para assar uma carne, uma churrasqueira elétrica, você tinha que assar e correr com a carne, senão esfriava tudo, uma coisa absurda. Um frio desesperador. E eu estou falando isso porque nós estávamos numa expectativa, né? Hoje eu falei com a Cleuzinha, meu Deus, o ano passado, essa época, faltavam 6 dias para a gente viajar. E a gente estava assim, uma expectativa, como é que vai ser? Nós não temos roupa de frio, como é que nós vamos fazer lá? E cheio de expectativa, né? E nós que somos os homens da casa, a gente fica assim, meu Deus, eu que vou ter que dirigir, né? A gente fica preocupado, não posso errar o trânsito. Aquele monte de coisa, um monte de preocupação na cabeça. Cheio de expectativas, com um montão de preocupações. Todos nós temos um tanto de expectativas, pequenas, grandes, viagens ou não, aquilo que você vai comprar, talvez você esteja sonhando, o ano que vem eu saio do aluguel, glória a Deus, o ano que vem eu me formo, tem tanta gente que vai se formar o ano que vem, tem um tanto de gente que está formando esse ano, e o coração está cheio de expectativas, o ano que vem, em nome de Jesus, Deus vai me dar uma varoa, um varão, e eu vou me casar. Nenhum amém? Jesus. Glória a Deus. Eu sei que a gente tem muitas expectativas. Os botafoguenses que eu diga, Gina, desculpa, tá? Irmãos, eu nunca vi disso, irmãos. Eu sei que o meu Vasco está muito ruim, mas eu confesso, Gina, não entendi isso. 15 pontos na frente. E eu nunca torci tanto por um outro time que não fosse o meu para ser campeão. Eu estou falando de coração. Gente, mas eu não entendi o que aconteceu. E eu fico, Gina, eu senti a dor dos botafoguenses, eu consegui sentir. E eu, assim, fico imaginando a grande expectativa, porque eu acho que a Gina, como eu, a gente está aguardando um título nacional há muitos anos. E essa expectativa é horrível, né, Gina? Imagina você botar 15 pontos, não, agora ninguém segura, eu vou chegar lá. E de repente os passos vão diminuindo e a gente fala assim, gente, eu não posso acreditar no que eu estou vendo, eu não vou chegar. Então, irmãos, uma expectativa frustrada é muito ruim, e eu tenho certeza que vocês têm algumas. Todo ser humano normal, ele tem expectativas, você cria expectativas. E aqueles homens ali, eles estavam cheios de expectativas. E o que é que nos faz ter expectativas? Quais são os sentimentos que geram em nós expectativas? E eu queria rapidamente ver algumas coisas aqui que são importantes, porque a expectativa, quando ela não é cumprida, a Bíblia diz, Provérbios 13, 12, diz que a esperança que se adia faz o quê? Ela adoece o coração da gente. Mas e o desejo cumprido? É como uma árvore da vida. Gente, fala a verdade, quando você está com muita sede, e não estou falando de Itaguaí não, eu já atravessei aqui por Mazomba até o sertão de Mangaratiba. Alguém já fez esse trajeto aí? Gente, bastante gente, hein? Parabéns, André e Carlos são atletas, né? Mas eu já fiz algumas vezes. E um dos dias a água acabou, e a gente já tinha passado daquele córrego da virada. Irmãos, eu nunca desejei tanta água. O Salmo 42 estava presente na minha vida como nunca. Como a corça suspira pelas águas,
por ti anseio. Eu estava desesperado. Quando nós chegamos na Cachoeira do Cabral, irmãos, nós mergulhamos naquela cachoeira, a gente não sabia se mergulhava para se refrescar ou se para beber, mergulhamos com a boca aberta, para encher a boca d'água, para beber tudo que podia, porque a gente estava desesperado para tomar um gole d'água. A gente estava cheio de expectativas, coração cheio para tomar água, uma coisa simples, mas como é bom quando as expectativas são cumpridas, não é verdade? Que alívio, que regozijo, a gente fala assim, obrigado, Senhor, a gente agradece tanto. Por quê? Porque uma expectativa foi alcançada, foi cumprida. E esses homens estavam frustrados. Eles estavam frustrados, mas por que esses homens estavam frustrados? O que é que provoca expectativa na gente? A primeira coisa que provoca expectativa são as nossas necessidades. E eles tinham as necessidades dele. Quais eram as necessidades do povo de Israel? Dos homens. Eles tinham um sonho, gente, muito grande. Eles queriam se ver livre do jugo de Israel. Eles queriam se ver livre do domínio romano. Eles queriam se ver livres daquela dominação, daquela cobrança de imposto abusiva, que o próprio Zaqueu, que era judeu, fazia sobre eles, porque era capacho do Império Romano. E ele tirava o dele por fora. Mateus também fazia, e muitos. Então, o sonho dos judeus era se ver livre da opressão. E eles aguardavam isso com muita expectativa nos seus corações. Eles queriam se ver livres daquele domínio. Eles queriam ser livres. Eles queriam se ver libertos daquele domínio daqueles homens. E aí, por eles conhecerem a palavra de Deus, eles talvez imaginassem no seu coração, quando a Bíblia, através dos profetas, diziam que o Senhor viria, e ele seria o justo juiz, e tiraria o jugo dos ombros dele, e que o reino dele seria eterno. Irmão, você já imaginou, diante de uma palavra dessa, aqueles homens estavam com o coração profundamente cheios de expectativas, e de repente, na cabeça deles, Jesus ia montar um cavalo branco, Jesus ia desembainhar uma espada poderosíssima, ia chegar na frente do Império Romano, ia arriscar igual o Zorro, assim, alguma coisa, ia fazer um J, né, e não Z, né, lógico, ele ia fazer um J bem grande, na frente lá, do Império Romano, e alguma coisa sobrenatural ia acontecer, e os judeus seriam livres de toda a escravidão do Império Romano. Mas eles não entenderam a mensagem de Jesus. Eles não compreenderam o que realmente Jesus estava querendo dizer sobre domínio, sobre império, sobre libertação. Eles esperavam uma libertação física, militar, mas Jesus veio trazer uma libertação espiritual, mental, e eles não estavam entendendo a mensagem de Jesus. E isso trouxe sobre eles uma tremenda frustração. E o texto diz para nós, o texto que nós lemos, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas até agora, hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Observe, irmãos, eles ficaram até domingo em Jerusalém. E você sabe que o judeu, ele tem uma crença. Para ele, o espírito e a alma deixam o corpo no terceiro dia. Então o cara morre, o espírito ainda está lá, mas está morto, mas o espírito está lá. E quando bate 3 dias, o espírito vai embora. Então eles falam assim, vamos ficar aqui até domingo, porque quem sabe ele ainda revive. Mas deu domingo, não aconteceu nada, apesar de que Maria Madalena tinha feito um relato para eles, mas eles sequer deram ouvidos, porque ela relatou que foi lá e não viu o corpo de Jesus, viu a pedra removida, mas 2 varões apareceram para ela e disseram para ela, por que buscar entre os mortos o que vive?
E aí, elas voltaram e anunciaram aquilo para eles, mas simplesmente eles disseram, mas elas não viram a Jesus. E a tristeza continuou no coração deles, porque a expectativa que eles tinham, toda a expectativa de que Jesus ia fazer e acontecer, naquilo que eles imaginavam, não aconteceu. E eles estavam profundamente frustrados dentro daquilo que eles imaginavam. Irmãos, às vezes nós criamos muitas expectativas com relação a Deus. Você crê que Deus quer te abençoar? Eu creio. A Bíblia está cheia de promessas, para mim e para você. A Bíblia está cheia de palavras positivas, cheia de palavras incentivadoras, cheia de palavras para fazer você mover montanhas. Mas muitas vezes nós não recebemos alguma coisa e ficamos frustrados. Tiago diz hoje, naquilo que o seminarista Douglas ministrou, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes. E muitas vezes as nossas expectativas, elas são meramente humanas. Elas querem atender ao desejo do nosso coração apenas. Elas não estão alinhadas com o propósito de Deus. Deus quer te honrar, meu amado. Deus quer te abençoar, quer te dar as promessas. Ele quer cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Mas aquilo que Ele quer te dar precisa estar alinhado com a vontade dEle. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você tenha algumas frustrações, que você orou muito tempo e isso não aconteceu. Eu quero perguntar para você, será que você estava orando certo? Pastor, mas como é que o senhor sabe que eu estou orando certo ou errado? Eu não estou afirmando nem negando, eu estou apenas perguntando, será que você estava orando certo, alinhado com a vontade de Deus? Será que o tempo de Deus ainda não chegou? E você já desistiu de tudo aquilo que Deus, ou a semente que estava plantada no seu coração? Será que você sonhou uma coisa muito grande e isso não chegou ainda? E você, por ter esperado um tempo que você achou que fosse um tempo normal, você falou, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Meu irmão, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, certamente Ele vai realizar na sua vida. Amém? Deus não é homem. Quais são as suas expectativas? Quais são os seus sonhos? Aqueles homens, eles estavam frustrados por uma interpretação errada da palavra de Deus. Talvez no seu coração você criou ou você entendeu algo que basta você pedir e Deus vai te dar. Uma única vez. Mas nem tudo é assim, irmãos. A Bíblia conta que uma mulher, ela ficou importunando um juiz durante muito tempo. E ela importunou o juiz, e o juiz, eu vou atender essa mulher, porque ela está muito chata. E eu vou atender por causa da chatice dela. E ela insistiu, e o juiz foi lá e atendeu aquela mulher. Sabe, às vezes a gente precisa persistir nos nossos pedidos. A gente ora uma vez e já desanima. Cadê aquela expectativa que você teve em dezembro? Ela precisa continuar em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio. Pastor, mas já chegou novembro, não importa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não mente, irmãos. Nenhuma das suas palavras Deus vai deixar passar. Amém? Aqueles homens estavam equivocados, eles estavam errados na sua compreensão. Às vezes nós erramos, às vezes nós, como uma criança birrenta, nós chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu só aceito se for
vermelho bordô, Senhor. Se não for essa cor, eu não quero. E aí, às vezes, você encontrou aquilo que Deus quer te dar, mas não era a cor que você queria. Mas eu não posso perder essa oferta, está maravilhosa. Não, não vou querer, porque não era a cor que eu queria. Tá certo, irmão, Deus pode te dar a cor, o ano, o modelo, pode te dar tudo. Mas fique atento, porque às vezes é um detalhe, e você está perdendo aquilo que Deus está trazendo para você, porque você simplesmente não está olhando pelos olhos de Deus. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, nós precisamos alinhar a nossa vontade, à vontade de Deus. Você tem sonhos, tem expectativas, mas elas precisam estar alinhadas com Deus. Você pode pedir, insistir, isso faz parte, mas nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Deus, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Fala a verdade, é muito bom quando alguém fala assim, quantos querem nessa noite ter o desejo do seu coração atendido? Fala a verdade. Eu levanto as 2 mãos, os 10 dedos, de uma vez só. Falo, Senhor, não é possível, pelo menos o dedinho o Senhor vai ver. Porque nós acreditamos nisso. Eu quero receber o que Deus tem para mim, mas quando o texto diz, agrada-te dele, é a hora que nós alinhamos os nossos desejos aos desejos de Deus. É aí que nós muitas vezes precisamos entender aquilo que Deus quer e o que tem de melhor para nós. Esses homens, eles não entenderam muito bem no início, estavam frustrados, mas aí eles estavam tão frustrados que nem perceberam, a insensibilidade era tão grande, que quem estava andando com eles era o próprio Jesus. Sabe, às vezes Jesus está falando com a gente, Deus está falando com a gente, irmãos, e nós não estamos percebendo. Sabe, Deus fala com quem Ele quiser, irmãos. Semana passada, eu estava numa reunião do trabalho, num domingo, e a reunião familiar de trabalho, né? Todos estávamos lá, a família toda junto, e um amigo, ele estava me falando, me contando algo que aconteceu com ele. E ele disse que a sua esposa entrou no mercado, e ele nem ia para o mercado, ele encontrou com alguém que estava indo para o mesmo encontro que nós estávamos indo, e ele falou, está precisando de alguma coisa para levar? Ele falou, acho que precisa comprar pão e água, você pode comprar? Ele entrou no mercado ali, no mercado do Ricardo, ele foi comprar pão e água. E ele disse que a sua esposa entrou, e ele falou, pode ir na frente que eu já vou. Ele foi com a filha dele, eu já vou lá para pagar. E ele disse que demorou um pouquinho no carro, de repente alguém bateu no vidro do carro. E era um rapaz com uma menina pequenininha, dado a mão dela, e disse, senhor, desculpa incomodá-lo, mas será que o senhor poderia comprar alguns pães para a gente tomar café? Porque a gente não tem nada lá em casa. E meu amigo ficou tão comovido, ele falou, não, posso sim, você pode entrar lá no mercado, pode pegar o pão, e eu já estou indo lá para pagar. E ele já ia mesmo, né? E aí ele foi, logo depois que o rapaz foi, e o rapaz já tinha pegado o pão, pegou bastante pão, e o rapaz perguntou, você se importa de eu pegar um saco de salsicha também, para a gente comer o pão com salsicha? E ele disse, irmãos, que Deus falou com ele, como essa voz que você escuta, minha agora. Irmãos, não é ninguém da igreja, não é ninguém da fé. E Deus falou com ele, e Deus falou assim com ele, eu tenho te abençoado tanto, e você acha que foi para isso que eu te trazia aqui dentro desse mercado? Não foi. Você pode fazer muito mais por essa família. Irmãos, ele disse que deu uma tremedeira dele tão grande, e ele disse que estava se segurando para não chorar, e ele passou a mão num carrinho,
E ele foi catando tudo quanto foi coisa que ele viu na frente, tudo aquilo que ele queria, que ele compraria para ele, ele foi catando e foi entulhando dentro daquele carrinho, e viu aquela garotinha, passou a mão num panetone, a menina falou assim, eu nunca comi um panetone, ele passou a mão num panetone, colocou no carrinho, e foi enchendo, botou pasta de dente, o rapaz falou assim, moça, a gente não tem nenhuma pasta de dente em casa para escovar, e ele encheu aquele carrinho, e pagou a conta daquele carrinho todo, e ele veio desesperado para conversar comigo, né? É engraçado, quando a gente é pastor, as pessoas têm uma experiência com Deus, ela quer compartilhar com a gente, né? E eu fiquei pensando naquilo, por que Deus falou com ele? E talvez você pensasse, mas Deus vai falar com os crentes, mas será que Deus não está falando com você e comigo? E eu não estou nem dizendo para você só fazer caridade, não, Deus está falando diversas coisas comigo e com você, mas às vezes nós estamos como esses homens insensíveis, porque estão frustrados pelas suas expectativas não cumpridas erradamente, e aí não conseguem ouvir a Deus, não conseguem perceber a presença de Deus. E Deus está falando. Talvez Deus esteja falando no seu coração tantas coisas, e você está preocupado com as suas expectativas, mas o Senhor está dizendo para você, olha, ergue os olhos, olha os campos como estão brancos, há tantas coisas para serem feitas, mas você está olhando aqui, nessa direção, me desculpe essa expressão, eu não quero ser leviano nas palavras, mas muitas vezes nós estamos assim, olhando para o nosso próprio umbigo, e Deus quer que nós levantemos os olhos e vejamos os campos brancos, há tantas coisas boas para serem feitas, tantas coisas, e nós precisamos deixar de lado as frustrações, pelas expectativas não cumpridas. Hoje é noite de ceia, irmãos. Hoje é noite de renovação de aliança. Hoje é noite de lembrar tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Hoje é noite de agradecer. Hoje é noite de esquecer as expectativas que talvez não foram cumpridas e dizer, Senhor, eis-me aqui, quero me agradar de Ti. Eu quero agradar-me do Senhor, para que lá na frente o Senhor possa, Senhor, cumprir os desejos do meu coração, mas hoje eu quero me agradar de Ti, hoje eu quero me arrepender, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero que Tu abra os meus olhos, e eu quero encerrar essa breve meditação aqui, que o texto fala para nós que Jesus foi caminhando com eles, e Jesus fez que ia passar direto da entrada de Emaús, e aí, eles falaram, não Senhor, não, eu imagino que o papo devia estar tão bom, Jesus estava falando de Moisés, de Elias, de Davi, falando dos profetas, falando da palavra, e eles não, o coração deles deviam estar aquecidos, porque eles relataram isso lá na frente, olha, nós percebemos como o nosso coração ardia quando eles falavam, mas eles não sabiam que era Jesus, porque os seus olhos não viam, tamanha era a frustração, e eles insistiram tanto que convenceram Jesus a entrar em Cafarnaum. E aí, para nós finalizarmos, o texto diz aqui, no verso de número, vamos ao 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu, e abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele simplesmente desapareceu na frente dele. Talvez nessa noite, Deus quer abrir os nossos olhos, eu não sei de quê, mas talvez você e eu precisamos ter alguma coisa na nossa vida, no nosso coração, ter os olhos abertos. Aqueles homens ficaram tão frustrados que eles sequer ficaram em Jerusalém, eles foram para Emaús.
Mas a primeira coisa que eles fizeram, observe o verso 30, verso 33, olha o que diz o texto: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde? Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque agora os seus olhos tinham sido abertos. Eles estavam fugindo da realidade, mas quando seus olhos foram abertos, eles voltaram para o lugar. Eles queriam falar para todo mundo: Jesus ressuscitou, nós o vimos, Ele ceiou conosco, e agora nós entendemos tudo, e agora nós compreendemos tudo. Irmãos, na presença dEle, todas as coisas são compreendidas. Na presença dEle, todas as expectativas, elas são supridas pela presença dEle. As frustrações vão embora. Aquela sensação ruim de um não cumprimento, ela se vai, sabe por quê? A presença do Senhor traz algo precioso para nós, traz paz, traz alegria, traz a certeza de que nós vamos e estamos fazendo a coisa certa na presença dEle. Nessa noite, nós vamos participar do pão e do vinho, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer mudar a expectativa de muita gente que talvez esteja frustrada, que talvez está cansado, sobrecarregado, talvez foi tão decepcionado, tão machucado, que não consegue ver e perceber a presença daquele que pode mudar todas as coisas. Talvez Jesus esteja do seu lado e você não esteja percebendo. Mas nessa noite, o Senhor quer partir o pão junto com você. Nessa noite Ele quer te dar o cálice. Ele quer abrir os seus olhos e fazer você voltar para o lugar que Ele deseja que você esteja. Ele quer fazer você voltar para Jerusalém. Ele quer fazer você voltar para a presença dEle. Feche os seus olhos. O Senhor é o Deus da paz. É aquele que consola. É aquele que revela. É aquele que traz de volta as boas expectativas. É aquele que apaga as frustrações, tira o medo, Ele tira a angústia. E o Senhor está aqui nessa noite. Eis o pão e o cálice, e o Mestre está presente nesse lugar. Essa é a hora de você abrir o seu coração e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Oh, olha para mim, Senhor. Olha para mim, Jesus. Esse é o momento de você dizer para Ele: oh, Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu preciso, Senhor. Como eu preciso voltar para Jerusalém. Como eu preciso, Senhor, encontrar, Senhor, alinhar a Tua vontade. Oh, como eu preciso, Senhor, entender, compreender todas as coisas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, leva, Senhor, leva todas as frustrações, todos os medos. Leva, Deus, oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu que habita, Senhor, em meio aos louvores, Tu estás presente nesse lugar.
Oh, toca, Senhor, toca os corações. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches com tua paz. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Põe a mão sobre o seu coração. Peça a Ele para que te encha da paz e das boas expectativas. Porque expectativas, como foi ministrado, é bom, mas ao mesmo tempo você não pode criar expectativa de que vai ser do seu jeito e na sua hora. As boas expectativas vêm de Deus. Eu tenho boas expectativas. Eu tenho fé. Eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer. Mas que o Senhor afaste de nós aquelas expectativas que querem controlar Deus, que querem definir o jeito, a hora, a forma. E essas expectativas serão sempre motivos de frustração. Porque Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele, e você vai glorificar a Ele, porque Ele dirige a sua vida nos detalhes, amém? E Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Deus vai fazer, amém? Deus vai fazer infinitamente mais, além do que você pode pedir ou pensar. E você vai glorificar ao Senhor no final de tudo isso. Amém? Porque Ele é fiel. Você pode aplaudir a Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. O Senhor vai cumprir todas as promessas que Ele fez ao teu respeito. Eu até separei um versículo porque hoje é o dia da Bíblia, né? Hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. O pastor Roberto começou falando, né, sobre a palavra de Deus, né, que nós precisamos acreditar nesta palavra que vai acontecer conforme diz a palavra do Senhor. E em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse assim: passará o céu e a terra, amém? Porém, as minhas palavras não passarão. Né? Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Que você ame a Bíblia, que você viva a Bíblia, pratique a Bíblia e saiba que tudo que está escrito nesta palavra vai acontecer, amém? E tudo que está acontecendo nesse tempo está escrito na palavra. Podeis assentar, eu vou chamar aqui os obreiros, mas você senta um momentinho para que a gente já ministre a ceia, mas que você possa louvar a Deus porque você tem a Bíblia no teu celular ou a Bíblia de papel. E mais importante do que tudo isso é você ter a Bíblia no coração. Amém? Que você tenha a palavra, ame a palavra, leia esta palavra antes de começar o seu expediente, né, de trabalho, antes de sair de casa. Leia, medite nesta palavra. Esta palavra
é maravilhosa. E desde o século XVI é comemorado o Dia da Bíblia, né? Os evangélicos comemoram esta data, tá? E é muito importante, porque há alguns países onde você não pode ter a Bíblia, sabia? Tem países que você não pode ter a Bíblia, tá? Se você tiver um livro da Bíblia, você pode até morrer em função disso. Nós louvamos a Deus porque no Brasil nós temos essa liberdade, amém? E você vai orar sempre para que haja essa liberdade de ter a palavra de Deus em diversas traduções. Nós vamos estar aqui imediatamente, né, ministrando aqui a Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato memorial que Jesus disse que é para celebrar a Santa Ceia até a volta dele. Essa é a 12ª Santa Ceia de 2023, porém, portanto, a última Santa Ceia do ano. Que bom. Alguém tem a recordação, se você conseguiu participar de todas as Santas Ceias esse ano? Você lembra disso? Ou pela internet? Isso é bom, porque Jesus Cristo, ele disse que é para praticar a Santa Ceia até a volta dele. Tá? Até que Jesus volte, que você possa praticar isso, entendendo que é um ato memorial, mas que é uma ordenança do nosso Mestre Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Temos versículos que falam aqui sobre a Santa Ceia. Abra aí a sua Bíblia. Eu já vou chamar aqui o obreiro Carlos, a obreira Eliette, também o obreiro José e a obreira Maria, eles vão nos ajudar na ministração da Santa Ceia. Eu normalmente leio em Lucas, né, mas aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele fala um pouquinho sobre a Santa Ceia. Não vou pregar, apenas ler, para que você possa entender, né, ou estar relembrando o que significa a Santa Ceia. Olha o que o apóstolo Paulo diz, na Revista Atualizada, que a minha tradução diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Só até aí. Que Deus abençoe. Então, o apóstolo Paulo, ele dá aqui, né, uma aula, né, do que é a Santa Ceia, tá? Que você possa entender que a ceia é do Senhor. Amém? Portanto, se você pertence a uma igreja evangélica, você é batizado e você está nos visitando nessa noite, você pode participar da mesa do Senhor, porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você que está acompanhando pela internet também, você batizado, que está em comunhão, você pode participar, tá? Mesmo que
você não seja dessa igreja local. Mas ame a Santa Ceia. Tá? Você também que está aqui, inclusive nessa noite, quem nos visita pode dar uma cena com as mãos. Estou vendo aqui uns queridos, né? Queridos ali atrás, aqui também. Mais alguém que nos visita nessa noite? Que Deus esteja abençoando. Tá? O que a igreja vai dizer para esses queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Que Deus abençoe. Então vamos ficar em pé, todos, como eu disse, a palavra já foi pregada. Você foi abençoado por essa palavra? Então diga assim, eu fui. Eu fui de fato, amados. Que palavra abençoadora. Nós precisamos tomar cuidado com as expectativas, né? Porque às vezes não acontece do jeito que nós queremos ou pensamos. Tá? Porque a gente logo já começa a desenhar, tá? Do jeito que a gente acha que será, né? Mas Deus atende oração, isso é fato, mas às vezes você pensa que é de um jeito e Deus vai fazer de um jeito dele, que pode ter certeza, o jeito de Deus é melhor do que o seu jeito. Você pode falar para alguém do teu lado, o jeito de Deus é melhor do que esse jeito aí que você está pensando. Sempre é melhor. Né? Às vezes, eu falei de manhã, às vezes você está fazendo um negócio, daqui a pouco tua vida muda de cabeça para baixo. Não é assim? Muda tudo. Estou olhando o André aqui, o André sempre instalou alarme. O nome dele já era o André do Alarme. Agora você passa na Avenida Itaguaí, tem um outdoor com a foto do André, bonitão assim. Agora ele é um André de seguros, ou enfim, da Prime, né? André da Prime. Agora mudou, às vezes. Eu acredito que Deus vai mudar muita coisa na sua vida. E vai ser do jeito dele. Às vezes você segura firme, você não quer largar, igual aquele colchão velho que já tem uma cavidade que você deita. Não é? Você gosta dele. Aí ele já tem uma cavidade, né? Mas aí Deus vai te dar um negócio melhor. Tá? Você está apegado àquele carro, né, que você já conhece, né, os defeitos. Aí Deus quer que você desapegue. Amém? Então não fique apegado. Olha, se apegue em Jesus e na sua família, seu casamento, sua família, amém? O resto, se Jesus quiser mudar, deixa ele mudar, amém? Deixa ele mudar. Mas eu estou acostumado nesse bairro. Deus pode te levar para um bairro que é um negócio bonito, hein? Negócio chique. E você, mas lá, será que eu vou poder criar minhas galinhas solta? De repente, né? De repente, quem sabe, é uma fazenda, né? Deus vai fazer alguma coisa aí. Mas se prepara, a única coisa certa é que terá mudanças, amém? E você precisa, quando você estiver bem apegado nesse lugar, Deus vai te levar para a Nova Jerusalém Celestial. Então você já tem que ir se acostumando a desapegar, tá? É desse jeito. Vamos lá, vamos orar ao Senhor, tá? E você participe da Santa Ceia com teu coração limpo. Você tem que liberar perdão. Libere, amados. Solta. A palavra perdão, um dos seus significados no original é soltar. Repita comigo. Soltar. Perdoar é você soltar. Se você ficar guardando, mas a pessoa me prejudicou. Você não sabe, bispo, o que eu passei. E aí você tem que fazer o quê? Tem que soltar essa pessoa, porque senão você vai carregar ela dentro de você, aonde você for. Teve um que disse assim, eu não perdoo Hitler. Aí, o que acontecia? Aonde ele ia, ele era judeu, ele levava Hitler com ele. Até que um dia ele entendeu e ele disse assim, eu perdoo Hitler, porque eu quero agora mudar de país e eu não quero levar Hitler comigo. Então, solta, libera, que você possa participar da mesa do Senhor sem raiz de amargura, sem ressentimento, porque até as pessoas que tentam nos prejudicar, pode ter certeza, Deus transforma o mal em bem. Se os irmãos de José não vendessem ele não seria governador.
Então, quem está tentando te prejudicar, está te empurrando na direção do lugar aonde você tem que estar. Então, ninguém vai te tocar se Deus não permitir. Amém? Vamos orar para abençoar os elementos. Senhor Deus e Pai, estão aqui os elementos, os pães e os cálices, representam o teu corpo e o teu sangue. Esses elementos, meu Pai, têm um simbolismo muito forte, porque todas as vezes que nós participamos da tua mesa, Pai, nós lembramos da tua morte, do sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Pai, nós cremos, Pai, que literalmente o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Como nós cantamos, Pai, esta canção do Kleber Lucas, vou deixar na cruz. Pai, e é de fato, nós vamos deixar, nós deixamos na cruz todos os dias. Pai, e todos os erros, as falhas, tudo que nós cometemos, tudo que ficou para trás, ó Pai, nós deixamos definitivamente e seguimos em frente, olhando para o Senhor. Esteja abençoando cada coração, cada família aqui representada. Pai, as crianças que vão participar da uva, que simboliza que um dia elas também estarão aqui participando da tua mesa conosco, Pai. Em nome de Jesus, abençoe teus filhos e filhas, em nome de Jesus, amém. Você que está em casa, você que tem os elementos, pode participar também, pode separar aí, né? Mas nós vamos participar todos juntos. Então você vai pegar aí o copinho de suco de uva e o pão e vai esperar um pouquinho para que todos possamos participar juntos. Pode distribuir, né? Enquanto nós louvamos. Aleluia. Obrigado. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam? O meu chegou aqui. Todos receberam os pães, o pão, né? Cada uma pessoa. E também o cálice. Louvado seja Deus. Que você possa, nesse momento, você que já está de pé, continue. Se você não estava, vamos estar todos juntos, pensando no que o Senhor fez por nós. Ele abriu um novo e vivo caminho. Amém? Hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode falar com Deus diretamente, porque Jesus abriu o caminho quando o seu corpo foi ali rasgado ali naquela cruz por uma espada, por uma lança. Jesus estava ali abrindo o caminho, porque o seu corpo representava o véu que separava e já não separa mais. E o seu sangue que desceu ali nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, de toda iniquidade. Senhor, mais uma vez, abençoe os pães, abençoe os cálices dos irmãos que estão aqui e dos demais que estão em casa, no hospital, aonde eles estiverem, que sejam abençoados nesta hora e que participe conosco espiritualmente da mesma forma, em nome de Jesus. Você pode comer o pão e também tomar o suco. As crianças podem comer a uva, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Sinta a unção do Espírito Santo. Eu sou
Glória a Deus. Glória a Deus. Nada além do sangue de Jesus. As nossas justiças são como trapos da imundícia, diz o profeta Isaías. Por isso nós devemos declarar que nada além do sangue de Jesus. É isso que nos faz mais branco do que a neve. É isso que nos dá a condição de sermos feitos amigos de Deus. É isso que nos auxilia na caminhada e podemos pregar o Evangelho aos outros e dizer: é pela graça que nós somos salvos. Isto não vem de nós, mas isto é dom de Deus. Amém? Tem alguém aqui que é salvo pela graça? Então diga assim: nada além do sangue. Repita mais uma vez: nada além do sangue. Sangue de Jesus. Mais uma vez: sangue de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar, se você pode aplaudir. Ele é o seu remidor, o meu remidor, o nosso resgatador. Nós estamos aqui por Ele e para Ele, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças por essa noite de Santa Ceia. Eu creio que no mundo espiritual algo aconteceu exatamente no momento que teus filhos participavam da Santa Ceia. Eu creio que no mundo espiritual, ó Pai, no mundo emocional e no mundo físico, o Senhor realizou coisas nessa noite. Pai, creio que muros caíram, creio que grilhões foram despedaçados. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberou para cada um que entrou por essas portas vitória nessa noite. Que em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada. Pai, que um milagre extraordinário seja concedido. Em nome de Jesus. Assim te agradecemos por essa noite e te louvamos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana de vitória.